Salve, salve, galera. Estamos chegando, hein? Estamos no ar, estamos juntos. Terça-feira, quinta-feira tem jogo Campeonato Brasileiro, Bahia e Fluminense. Mas o Tricolor está tendo, digamos, por enquanto, uma semana de paz, né? E de esperança, com a possibilidade da contratação do Denis Bouanga, que é esse atacante, cara, que atacante, hein? Que jogadas, que coisa que o cara faz com a bola. Não viu ainda? Dá uma olhadinha, dá uma olhada no meu vídeo de ontem, ou então procura na internet aí, lances Denis Bouanga, que é esse atacante lá do futebol norte-americano, nascido na França, com nacionalidade gabonesa, né, do Gabão, mas por enquanto a coisa não avançou. O Fluminense está esperando para ver se consegue acertar os detalhes finais do que seria essa transação envolvendo a transferência desse atacante, do Bouanga. A proposta deve ficar ali, o fechamento do negócio, se acontecer, deve ficar na casa dos 15 milhões de dólares, mas está faltando acertar como é que vai ser a vinda ou não, o pagamento, quanto vai ser à vista, quanto vai ser depois, informações de ontem do GE. Estamos aguardando, está todo mundo na expectativa, porque o Fluminense precisa desse atacante, mas melhorou bastante. Não sou só eu que tenho essa opinião, vou mostrar para vocês uma opinião que eu considero importante e vou ilustrar com um setor que parece começar a fazer a diferença nessa evolução do Fluminense. E não deixaremos de falar sobre o que está acontecendo no Campeonato Carioca, gente? Em Flamengo e Vasco no quadrangular da morte. Os dois. Pode acontecer, tá? Não é tão difícil assim, não. Vem comigo. Tapete Grená para você, meu caro, minha cara. Muito obrigado a todo mundo que está comigo sempre aqui. Se inscreve no canal, posso pedir isso com maior humildade, com maior carinho. Se puder, se inscreve aí embaixo. Você vai ter conteúdo sempre aqui feito com muita dedicação, com honestidade, com integridade. Isso eu prometo a vocês, tá? Eu espero que você possa se inscrever. Não custa nada, clica no botão aí embaixo e também no like. Like é de graça, tá? Me ajuda demais, assim como o hype. Deixa um hype aí no canal, tá bom? Você vai estar me ajudando muito nesse meu conteúdo e não custa nada para você, tá bom, gente? Agora, o que vai custar muito pouquinho, o que vai te dar um prazer, você vai ganhar, vai agregar para o seu carnaval, para a volta às aulas do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, são os produtos da Golcase, oficiais, licenciados, como as garrafas, por exemplo. Olha que garrafinha fofa, gente, olha que coisa legal. Essa aqui, ó, com canudinho embutido, uma garrafa em homenagem ao recorde do Fábio, de jogador que mais atuou na história do futebol mundial, quando ele bateu o recorde de 1.391 jogos. Ó, coisa linda, cara. Aqui, ó, marca de 1.391, com o desenho do Fábio aqui, uma garrafa de altíssima qualidade, com canudo embutido. Você abre aqui, bota a sua bebida e ela conserva por muitas horas, por até 24 horas, a sua bebida gelada. Parece mentira, mas não é. E a mesma coisa com os outros copos térmicos, como esse aqui, o Life, olha, grandão pra caramba esse aqui, muito legal, tá vendo? Bebida quente, bebida gelada. Pro carnaval é uma beleza, bota cerveja aqui, esquece do tempo, pode ficar 2, 3 horas no bloco, na sua casa, curtindo no churrasco, a bebida não vai esquentar. Garanto a vocês, eu já testei, você vê que eu tenho vários produtos aqui, e realmente é de ótima qualidade, é top. Primeiro link na descrição desse vídeo, ou o QR Code aqui embaixo. Entra no site da Golcase, produtos oficiais do Fluminense. Usa o meu cupom GOILAN, que você vai ter um desconto extra na sua compra. Não perde essa chance, tá bom? Dica do tio aqui para volta às aulas e também para o seu carnaval. 11 anos de Golcase num mês super promocionado lá no site. Aproveita. Gente, vamos lá. Olha aqui, deixa eu falar para vocês primeiro sobre Campeonato Carioca. Galera, ontem teve rodada, o finzinho da rodada, a quinta rodada. Para variar, o Flamengo teve resultados que lhe ajudaram. Cara, o Flamengo estava desenganado no Cariocão. Tipo, 2 rodadas atrás, ele tinha já 5 jogos, estava lá em penúltimo lugar e tinha um monte de jogo para acontecer no grupo dele. Quer dizer, nos 2 grupos, né? Mas os adversários dele, pontuando, iam deixar o Flamengo já praticamente eliminado da fase decisiva do campeonato e jogando ele para o quadrangular da morte, né? Aquele que pode levar ao rebaixamento, o último colocado do quadrangular.
Mas, cara, estranhamente, né? Eu tô falando estranhamente sem maldade, tô falando assim de uma forma perplexa. Todos os resultados de lá para cá, todos favoreceram o Flamengo. E teve assim uns 7, 8 jogos dos pequenos, todos favoreceram. Um ou outro teve empate, aí era melhor o time do grupo dele ter vencido para ferrar o Flamengo, mas não aconteceu nenhum resultado de fato negativo para o Flamengo. A maioria foram totalmente positivos. E aí, o Flamengo ficou numa situação muito melhor para a última rodada. Ainda assim, corre risco, mas está numa situação bem melhor. Só que o Vasco agora entrou no balaio da possibilidade de ir para o quadrangular da morte também. Os dois podem acabar nesse quadrangular. Olha aqui, gente, como é que está a situação do Campeonato Carioca. Primeiro aqui a rodada de ontem, tá? Terminou aqui embaixo, olha só. Madureira empatou com o Vasco em 0-0. Esse jogo foi em São Januário. Mando de campo do Madureira, mas foi em São Januário. Olha que coisa incrível. O Vasco não ganhou. Né, professor Diniz? As desculpas estão acabando. Os caras lá já acordaram. Tem um monte de gente falando lá na rede social, Ilan, você tinha toda a razão. Eu detesto ter razão. Eu não quero ter razão. Eu só falo o que tem que falar, né? Lamentavelmente, o professor Diniz está chegando no seu limite. Lá está pendurado, tá? Tem jogo do Vasco em casa contra a Chapecoense essa semana. Se não ganhar em São Januário, sinceramente, acho que não teremos Diniz mais lá no fim de semana. Vamos aguardar. Então, o Vasco empatou com o Madureira como visitante jogando em São Januário, 0-0. E o Volta Redonda, né, para ajudar mais um pouquinho o Flamengo, ganhou do Maricá em Maricá. Se o Maricá tivesse vencido, olha que a classificação do lado esquerdo, teria ultrapassado o Flamengo, tinha ido a 6. Estaria assumindo a quarta posição o Maricá. Perdeu em casa do Volta Redonda, mais um resultado que ajudou o Flamengo. Gente, na última rodada, olha aqui o Flamengo, ó. O que ele precisa? Ganhar o jogo dele. Vou botar aqui a tabela da última rodada, para vocês verem. O Flamengo precisa ganhar o jogo dele contra o jogo do Flamengo contra o Sampaio Correia. Olha aqui, sábado, Maracanã. Tiraram os horários aqui. Eu acho que vai mudar os horários. Estava tudo assim, meio que horários diferentes. Mas Flamengo e Sampaio Correia, por exemplo, por enquanto, sábado no Maracanã. Se ele ganhar, ele vai classificar. Não é garantido, mas ele deve classificar, porque ele vai a 7. Tá? E aí depende do Nova Iguaçu. Aí tem 3 jogos que o Flamengo vai depender desses jogos. O Nova Iguaçu teria que vencer a Portuguesa no Luso Brasileiro, também no sábado. O jogo deve ser antes do jogo do Flamengo. Então vamos botar agora no mesmo horário, mas a princípio era antes. Então, se o Nova Iguaçu vencer a Portuguesa na ilha, ruim para o Flamengo. Que o Nova Iguaçu vai a 8, o Flamengo só pode ir a 7. Outros 2 jogos que interessam ao Flamengo são esses aqui: Boa Vista e Bangu. Bangu e Boa Vista, jogo em Bangu. Se o Boa Vista empatar com o Bangu, em Bangu, se empatar, ele já vai a 8 e não pode ser alcançado pelo Flamengo. Se vencer, melhor ainda. Mas se empatar, já serve para arrebentar com o Flamengo. E tem mais um jogo, que eu acho que é o mais difícil de dar resultado que tire o Flamengo, que é Volta Redonda e Madureira, em Volta Redonda também no sábado. Estão vendo aqui? O Madureira, nesse jogo aí, cara, ele precisa empatar, porque ele foi a 7 ontem. Então, olha só, que precisa pro Flamengo dançar, tá, galera? Pro Flamengo ir pro quadrangular da morte. Madureira empatar fora, com Volta Redonda. Boa Vista, pelo menos, empatar com o Bangu em Bangu. E o Nova Iguaçu vencer a Portuguesa na ilha. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas são 3 resultados. Esses pequenos não são confiáveis. Tiveram muitas chances nas últimas rodadas e, cara, não ganharam nada, não conseguiram se afastar do Flamengo. Impressionante. Então o Flamengo vai ganhar do Sampaio Corrêa, na minha opinião, vai ganhar de goleada, vai para os 7 pontos. O que precisa é esses 3 aqui irem a 8. Porque quem ficar com 7 vai ficar igualado ao Flamengo aí. O Flamengo vai acabar levando no saldo, embora hoje tenha um saldo ruim de -4, Madureira -1, mas o Flamengo vai ganhar de 4, se precisar ganhar de 4, 5, 3, 4 do Sampaio Corrêa. Então esses caras eles têm que pontuar. A questão aqui, Madureira ia pelo menos 8, Boa Vista 8 e Nova Iguaçu também vencer e ir a 8. Que aí o Flamengo só pode ir a 7, fica fora. No outro grupo aqui, gente, olha a situação do Vasco. Empatou em São Januário, tem 8, e ele pode ser ultrapassado pelo Sampaio Corrêa se o Sampaio Corrêa vencer o Flamengo. Claro que é difícil, claro que é improvável. Mas o Vasco depende de uma vitória do Flamengo ou de empate do Flamengo. O Vasco, entre aspas, vai ter que torcer para o rival. Se o Sampaio Corrêa, seria uma zebraça, né, gente, no Maracanã, vencer o Flamengo, ele vai a 10, e aí o Vasco, para não ir para o quadrangular da morte, teria que, no mínimo não, teria obrigatoriamente que vencer o Botafogo. Tá vendo? O Botafogo tem 9, a última rodada é Vasco e Botafogo em São Januário. Então,
Sampaio Corrêa vencendo o Flamengo, o Vasco não tem escolha, não adianta empatar, tem que vencer o Botafogo no Clássico na última rodada. Se o Vasco se der zebra, o Vasco ficar fora e o Flamengo também ficar fora, minha gente, porque o Sampaio Corrêa, se vencer o Flamengo, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só, né? Ele passa o Vasco, aí o Vasco teria que ganhar do Botafogo e rebaixa o Flamengo. Rebaixa não, bota o Flamengo no grupo da morte. Resumo da ópera, a gente acho que deu para entender. A gente corre sim o risco entre aspas, um risco ótimo, de ver Vasco e Flamengo no quadrangular da morte depois dessa rodada do fim de semana. Vai ser animado, vai ser divertido ou não vai? Ainda tem o Fluminense no fim da noite de domingo jogando contra o Maricá. Se o Fluminense vencer, independente de qualquer outro resultado, se vencer, é campeão da Taça Guanabara. Não basta empatar não, tá, gente? Porque o Volta Redonda tem 10, pode ir a 13. E o Fluminense tem 12 hoje. Então, se o Fluminense vencer o Maricá, independe de qualquer outro resultado, é campeão da Taça Guanabara, que não vale muita coisa, mas, cara, é melhor ganhar do que não ganhar, concorda? Prefere que o Fluminense ganhe que os outros ganhem. Não precisa nem responder, né? Então, meu amigo, vai ser divertido. Comprem pipocas, comprem estoques de pipoca, porque o fim de semana promete para os tricolores no Campeonato Carioca, né? A secação vai correr solto, vai comer solto desde o sábado, assistindo aos jogos dos rivais no Cariocão, que vale sim, vale menos que o Brasileiro, menos que a Copa do Brasil, menos que a Libertadores, mas vale. Você quer ser campeão carioca? Eu quero. Melhor o Fluminense ser campeão do que os outros serem campeões. Concorda comigo? Quem é que discorda disso? Só maluco, né? É isso aí. Gente, e sobre o Fluminense, o time está em evolução. Olha quem falou aqui algo sobre o Fluminense. Você pode nem saber, tá? E você pode não gostar dela por qualquer motivo. Eu gosto. Entrevistei ela para o Netflucast recentemente, ano passado. Se você não viu, procura no Netflu. Torcedora do Fluminense, embora muita gente não saiba. Mas olha o que disse aqui a jornalista Mili Lacombe. Dá uma chance aqui para essa matéria aqui. Não viram os jogos do Fluminense esse ano? Perderam, diz jornalista. Então a Mili, que como muita gente sabe é uma jornalista do UOL, mora em São Paulo. Ela viveu a infância dela toda no Rio. O pai é carioca, era carioca, né? Tricolor doente. Ela frequentava as Laranjeiras, o Maracanã. Se você não sabe dessa história, vê a entrevista que ela me deu no Netflucast. Ou então dá um Google. Tem vídeos dela sobre o Fluminense. O Instagram da Mili, mesmo que você não goste, por qualquer motivo, né? Vai lá no Instagram da Mili Lacombe, vê quantos posts ela faz sobre outros assuntos com camisa do Fluminense. Toda hora. Então a Mili é alguém que conhece o Fluminense, acompanha os jogos. Olha o que ela disse. Não viram jogos do Flu esse ano? Perderam. Um time de toque de bola, com elenco criativo, com meias, com 4 laterais que estão em forma e se revezam na titularidade, com John Kennedy voltando a ter confiança em si. Com um conjunto que parece entrosado e alegre. Aí ela completa. O que o Flu leva a campo é um dinizismo zubaldeado, ou um zubaldismo dinizado. Tem a personalidade do argentino, mas tem sido capaz de resgatar coisas boas do Diniz. Tá bonito de ver. E ela completa aqui, ó, só mais uma frase. O Flamengo vai se entrosar e catar seus cacos. Muito difícil supor que seja incapaz de disputar tudo esse ano. Mas destaquemos quem merece destaque até aqui. E o Fluminense é um dos destaques para quem estiver disposto a abrir mão do hiperfoco no Mengão, diz a Mili. Beijo para a Mili, que é uma pessoa doce. Repito, com quem já falei algumas vezes, já me deu entrevista lá no Netflucast, trabalhamos juntos um período curto no UOL. E ela cobriu de elogios, então, o Fluminense. Gente, e a Mili, ela destaca algo que eu tenho destacado aqui também. O Fluminense está evoluindo com o Zubeldia, toque de bola, entrosamento, conjunto, parece um conjunto forte e que consegue, né, manter o nível trocando jogadores. Não é aquele negócio de botar o time inteiro reserva como fazia o Renato, isso é horrível. Mas o Zubeldia, ele troca 3, 4 peças em cada jogo e o time está mantendo um conjunto, está mantendo um padrão. E mais do que isso, aí eu acrescento aqui, é um time que hoje tem vontade em campo, sabe? Que tem postura, que compete, que quer mais do que o adversário. Não só isso, está evoluindo defensivamente. E eu posso provar, né? Embora nos primeiros 5 jogos da temporada, já fez 6 jogos na temporada. 5 no Carioca, 1 pelo Brasileiro. Nos primeiros 5 desses 6, tomou gol de bola aérea. E eu destaquei aqui negativamente, era o calcanhar de Aquiles da parada, embora o Fluminense merecesse elogios por outros motivos. Mas no jogo com o Botafogo, ninguém reparou, não levou gol e teve uma defesa bem sólida. Até o Freite jogou uma boa partida, né, ao lado do Ignacio.
Aí olha aqui a matéria que fala mais ou menos sobre isso aqui, que está dentro do Netflu. Com o Zubeldia, Fluminense não sofreu gol em metade dos jogos, né, desde que ele chegou, e superou números com Diniz, Mano e Renato. O Tricolor não foi vazado em 12 de seus 24 jogos sob comando de Zubeldia. E aí aqui a matéria destaca, né, que ele tem números que superam em muito em relação a essa coisa dos gols sofridos, as campanhas do Diniz, do Mano Menezes, enfim. Fluminense como mandante, ó, também segue imbatível. Com o treinador foram 13 jogos e 13 vitórias, aproveitamento de 100% até aqui. O Tricolor volta a atuar como local, próximo domingo, diante do Maricá no Maracanã, antes pega o Bahia quinta em Salvador. Então, é um cara que, nos 13 jogos como mandante no Maracanã, não é que ele não perdeu nenhum, ele nem empatou. São 13 vitórias em 13 jogos. É muito forte isso aí. Tudo bem que ele, nesse meio tempo aí, perdeu 2 jogos para o Vasco, mas o Fluminense era visitante. É um detalhe isso aí, mas foi no Maracanã os 2 jogos, e o Vasco venceu. Mas tirando esses 2 jogos com o Vasco, ele não perdeu ponto, ele sequer empatou. Então vejo o Fluminense realmente numa evolução. Acho que, né, pezinho no chão, mas a gente percebe um trabalho sendo feito. A gente percebe que tem dedo do treinador, tem comando, né, que tem um padrão sendo adotado, sendo seguido, uma certa lógica comandada pelo Zubeldia. Eu não acho ele perfeito, já falei aqui, acho que ele é conservador em relação a alterações durante o jogo, gostaria que ele fosse um pouco mais inquieto, né, botasse jogador no intervalo, fizesse alterações com mais rapidez, porque se você tem 5 alterações é para usá-las. É para você usar o elenco, para usar o tempo todo e as possibilidades. Ele deixa muito para frente para mexer no time, mas isso por enquanto é um detalhe. Eu acho que dá para louvar, dá para colocar acima disso o restante do trabalho, que de forma geral tem sido bom, e os números provam isso. Motivos para estar otimista para a temporada, eu acho que o Tricolor tem, eu acho que o início é promissor, e quem sabe o Fluminense não brigue pelo menos por um título bem importante, além do Carioca, ou Copa do Brasil, ou Libertadores, porque não, que é Copa, né? Você consegue muitas vezes ir avançando na competência jogo a jogo, por que não sonhar com um título grande em 2026? Eu acho que tem direito e, mais do que isso, tem obrigação de pensar grande dessa forma, todo o Tricolor. Tá bom, gente? Opinião de vocês sobre o Zubeldia, sobre tudo aí que a gente falou, sobre o Carioca, Vasco e Flamengo, hein? Estão na podre. Será que um deles vai para o quadrangular? Será que os 2 vão? Opina aqui, deixa o like, deixa o hype. Obrigado, galera. A gente se vê. Valeu.